Em meio a uma série de discursos de parlamentares sobre a mega manifestação sobre o Estado de Direito na Avenida Paulista, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança leu um texto com um alerta sobre a reação do povo a uma classe governante que se corrompe. O texto alerta sobre a insatisfação da população. É verdade, não há desordem real, mas ela penetrou profundamente na mente das pessoas. Vejam o que está se preparando na sociedade. Vocês não percebem que elas estão gradualmente formando opiniões e ideias? Vocês não ouvem o que elas dizem a si mesmas todos os dias? Vocês não as ouvem repetindo incessantemente que tudo o que está acima delas é incapaz e indigno de governá-las? E vocês não percebem quando tais opiniões se enraizam, quando se espalham de maneira quase universal, quando afundam profundamente nas massas? Elas inevitavelmente trarão consigo, mais cedo ou mais tarde, não sei quando ou como, uma revolução muito formidável. Isso, senhores, é a minha profunda convicção. Acredito que neste momento estamos dormindo sobre um vulcão. Estou profundamente convencido disso. O texto lido pelo deputado Luiz Felipe prossegue. A verdadeira razão, a razão efetiva que faz com que os homens percam o poder político, é a de que eles se tornaram indignos de retê-lo. Ele relata a queda da monarquia francesa dizendo: pensem, senhores, na antiga monarquia francesa. Ela era mais forte do que vocês, mais forte em sua origem. Ela podia se apoiar mais do que vocês em costumes antigos, hábitos antigos, crenças antigas. Ela era mais forte do que vocês e, no entanto, ela se tornou pó. E por que ela caiu? Vocês acham que foi por um infortúnio particular? Acham que foi pelo ato de algum homem, pelo déficit? Não, senhores, havia outra razão. A classe que então era a classe governante havia se tornado, através de sua indiferença, corrupção e vícios, incapaz e indigna de governar o país. Essa foi a verdadeira razão. O deputado Luiz Felipe explicou a autoria e o alerta do texto. Esse discurso, adaptado aos dias de hoje, foi proferido pelo Visconde Alexis de Tocqueville em 1848, praticamente 200 anos atrás. Ele foi dirigido a um governo, foi dirigido aos parlamentares que estavam apoiando o governo, que na época era do meu pentavô Luiz Felipe de Orleans, o rei dos franceses, e que caiu logo em seguida. Esse é o aprendizado que eu gostaria de deixar muito claro para vossas excelências parlamentares em apoiando o atual governo. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento ainda durante seu governo para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo da Procuradoria-Geral da República, que mencionou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos.
Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para a quebra de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas e interessadas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assalto de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e o inquérito passa de corregedor em corregedor, subtraindo dia após dia a renda do trabalho de famílias e empresas. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves e o atual relator é o ministro Raul Araújo. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 31 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Os colegas estarem escutando nesse momento. Fui informado de que, porque não há desordem visível na superfície da sociedade, não há revolução iminente. Senhores, permitam-me dizer que acredito que vocês estão enganados. É verdade, não há desordem real, mas ela penetrou profundamente nas mentes das pessoas. Vejam o que está se preparando na sociedade. Vocês não percebem que elas estão gradualmente formando opiniões ideais? Vocês não ouvem o que elas dizem a si mesmas todos os dias? Vocês não ouvem repetindo incessantemente que tudo que está acima delas é incapaz e indigno de governá-las? E vocês não percebem quando tais opiniões se enraizam, quando se espalham de maneira quase universal, quando afundam profundamente nas massas. Elas, inevitavelmente, trarão consigo, mais cedo ou mais tarde, não sei quando ou como, uma revolução muito formidável. Isso, senhores, é minha profunda convicção. Acredito que neste momento estamos dormindo sobre um vulcão. Estou profundamente convencido disso. Eu estava dizendo há pouco que esse mal traria, mais cedo ou mais tarde, não sei como ou de onde virá, uma revolução muito séria. Estejam certos de que sim. Quando venho investigar o que, em diferentes épocas, em diferentes períodos,
entre diferentes povos foi a causa efetiva que trouxe a queda das classes governantes, percebo este ou aquele evento, homem ou causa acidental ou superficial. Mas acreditem, a verdadeira razão, a razão efetiva que faz com que os homens percam o poder político é que eles se tornaram indignos de retê-lo. Pensem, senhores, na antiga monarquia francesa. Ela era mais forte do que vocês, mais forte em sua origem. Ela podia se apoiar mais do que vocês em costumes antigos, hábitos antigos, crenças antigas. Ela era mais forte do que vocês e, no entanto, ela se tornou pó. E por que ela caiu? Vocês já acham que foi por um infortúnio particular? Acham que foi pelo ato de algum homem? Pelo déficit? Não, senhores. Havia outra razão. A classe que então era a classe governante havia se tornado, através de sua indiferença, corrupção e vícios, incapaz e indigna de governar o país. Essa foi a verdadeira razão. Vocês não sentem, por algum instinto intuitivo, que não é capaz de análise, mas que é inegável que a terra está tremendo novamente. Vocês não sentem, o que direi, como que um vento de revolução no ar. Este vento, ninguém sabe de onde surge, de onde sopra, nem, acreditem em mim, a quem ele levará consigo. E é em tempos como esses que vocês permanecem calmos, diante da degradação moral pública, pois a expressão não é muito forte. Eu falo aqui sem amargura, estou até me dirigindo a vocês sem qualquer espírito partidário, mas sou obrigado a comunicar ao meu país minha convicção firme e profunda. Bem, então minha convicção firme e profunda é esta: a moral pública está degradada, e que a degradação da moral pública em breve, muito em breve, talvez, trará sobre vocês novas revoluções. A vida dos líderes é mantida por fios mais fortes, e esses fios são mais difíceis de romper do que os de outros homens. Vocês podem dizer hoje que têm certeza do amanhã? Vocês sabem o que pode acontecer no país daqui a um ano, ou mesmo em um mês ou um dia? Vocês não sabem. Mas o que vocês devem saber é que a tempestade está se aproximando no horizonte, que ela está vindo em vossa direção. Vocês vão permitir que ela os pegue de surpresa? Estou convencido de que meus avisos não são mera retórica vazia. Sim, o perigo é visível. Acalmem-no enquanto ainda há tempo. Corrija o mal com remédios eficazes, atacando não em seus sintomas, mas nele mesmo. Mudanças legislativas têm sido discutidas. Estou muito inclinado a pensar que essas mudanças não são apenas muito úteis, mas necessárias. Assim, acredito na necessidade de reforma eleitoral, na urgência da reforma do judiciário. Mas não sou, senhores, tão louco ao ponto de não saber que nenhuma lei pode afetar os destinos das nações. Não é o mecanismo das leis que produz grandes eventos, senhores, mas o espírito interior do governo. Mantenham as leis como estão, se assim o desejarem. Acho que vocês estariam muito errados em fazer isso, mas mantenham-nas. Mantenham também os homens, se isso lhes convier. Mas isso também é outro grande erro. Mas, pelo amor de Deus, mudem o espírito do governo. Ele certamente os conduzirá ao abismo. Senhores, senhoras, esse discurso adaptado para os dias de hoje foi proferido pelo Visconde Alexis de Tocqueville, 1848, praticamente 200 anos atrás. Ele foi dirigido a um governo.
foi dirigido aos parlamentares que estavam apoiando um governo. O governo Para concluir, deputado. Para concluir. O governo na época era o meu pentavô, Luiz Felipe de Orleans, rei dos franceses. Caiu logo em seguida. Esse é o aprendizado que eu gostaria de deixar muito claro aqui, vocês parlamentares, em apoiando o atual governo. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Deputado Marco Feliciano. Tem Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Brasil que nos assiste através dos veículos de comunicação, é com muita alegria que eu faço uso dessa tribuna num dia tão especial para todos nós brasileiros, patriotas, conservadores, senhor presidente. Senhor presidente, domingo, a Avenida Paulista foi tomada de verde e amarelo. A maior manifestação da história, maior até do que da época das diretas já. A Polícia Civil do Estado de São Paulo disse 750 mil pessoas. Nós acreditamos que foi um pouco mais. Ou seja, quase 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas ordeiramente reunidas em um ambiente sem álcool, sem drogas, sem roubo, sem violência. Todos obedecendo à voz do nosso grande líder, presidente Jair Messias Bolsonaro, que pediu para que ninguém levasse nenhum tipo de cartaz. Pois bem, o nosso povo mostrou ali o que é de fato uma manifestação ordeira. Do alto da tribuna, do outro lado, senhor presidente, aqui às esquerdas, na semana passada, primeiro, nos ridicularizaram, depois nos ameaçaram, falando que muitos patriotas seriam presos. Depois se assustaram com o volume de pessoas lá na Paulista e agora tentam minimizar. Bolsonaro levou para as ruas as pessoas que ainda têm esperança, que têm sonhos, e isso não pode ser jogado na lata do lixo. Triste é ver a imprensa, ou a extrema imprensa, que ao invés de divulgar o feito prodigioso, começam agora a perseguir aqueles que estavam à frente daquela grande manifestação. Faço aqui coro a todas as pessoas que estão, neste momento, se solidarizando ao grande pastor Silas Malafaia, o grande idealizador desta grande manifestação, não apenas dessa, mas a penúltima também. Pastor Silas Malafaia, usando recursos próprios, mostrando a sua liderança, cativou os brasileiros, convenceu o presidente Bolsonaro e juntos estivemos ali numa manifestação, como eu disse, extremamente ordeira e pacífica. O presidente Bolsonaro falou aquilo que estava dentro do seu coração. Pastor Silas, usando a sua mente prodigiosa, ele, em ordem cronológica, narrou fatos que até os jornalistas devem ter esquecido. E olha que a mente dos jornalistas geralmente são conhecidos por serem prodigiosas e não esquecerem os fatos. Pastor Silas Malafaia falou com toda a propriedade aquilo que estava entalado na nossa garganta e questionou de fato o que está acontecendo com o ordenamento jurídico brasileiro. Ao invés de tentarem contestar as verdades que ele falou, começam a persegui-lo, a caluniá-lo e a fazer coisas cruéis. Como ele sempre diz, existe um povo muito perverso nessa nossa nação. Todavia, os brasileiros conservadores de paz acreditam de fato que as coisas podem melhorar. Não façam injustiça com aqueles em que nós acreditamos. Senhor presidente Gilberto Nascimento, eu peço a Vossa Excelência que esse meu pequeno discurso seja transmitido pela Voz do Brasil, principalmente este final, em que eu termino dizendo que um pedido que Bolsonaro fez ali de público, que é a anistia daqueles que estão sendo condenados a 17 anos de prisão, pessoas que nunca pisaram em uma prisão, pessoas que nunca cometeram nenhum tipo de crime, estão agora sofrendo esse tipo de injustiça, que a anistia seja de fato uma realidade, se não por projeto de lei aqui, talvez pelo coração daqueles que têm a caneta na mão. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, deputado Marco, a Excelência a palavra. Obrigado. Presidente Gilberto, uma honra ter essa sessão presidida pelo senhor. Presidente Gilberto, no dia 25 de fevereiro, às 15 horas da tarde, na Avenida Paulista, eu testemunhei um dos maiores eventos, eu não diria político, mas eu diria de engajamento popular do nosso país. E eu fiquei ainda mais feliz quando, após o evento, os nossos adversários subestimaram ou desconheceram o que aconteceu. No esporte, quando a gente desconhece ou subestima o nosso adversário, é a tendência a curto, médio ou longo prazo a gente perder para o nosso adversário. É difícil as pessoas saírem de casa numa eleição que o voto é obrigatório, num domingo de manhã, mas mais difícil é as pessoas deixarem Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio, Espírito Santo, Minas Gerais, Nordeste, Centro-Oeste, região Norte. A Avenida Paulista, para quem conhece, ela virou Avenida Brasil.
Estávamos no MASP, e se a gente olhasse para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda, estava tudo tomado. Ali não tinha menos do que 1,5 milhão de pessoas. Goste ou não goste, o presidente Bolsonaro tem uma energia inexplicável, assim como poucos seres humanos. Não tem poder executivo, não tem judiciário, não tem poder legislativo com a capacidade de convocar 1,5 milhão de pessoas. A gente precisa de pluralidade no nosso país. Como é que num carnaval a gente enche as ruas, a gente vê estampado na capa dos jornais? Como é que tem uma festa, uma cerimônia de valorização ao LGBT e a gente vê na capa dos jornais? Por que a gente não viu na capa dos jornais o verdadeiro sentimento da cidadania, do amar o país? Eu quero e faço um desafio. Presidente Lula, convoque os seus eleitores para apoiar o Hamas, para fazer uma aliança com o Irã, China, Rússia ou Venezuela. Declara aqui uma manifestação de liberação do aborto, de censura nas redes, de defesa da ideologia de gênero, de a favor de contra penas mais duras aos bandidos, de liberação das drogas. Vamos ver se vocês vão conseguir trazer o número de pessoas que o presidente Bolsonaro levou no dia 25. Eu vou repetir, goste ou não goste, a energia e a força desse movimento é inexplicável. E eu quero mandar um abraço para cada brasileiro que esteve na Avenida Paulista, que foi emocionante. Um ambiente positivo, onde as pessoas não foram lá dançar, beber cerveja ou paquerar. Foram pelo nosso país. Muito obrigado, presidente Gilberto.